Olá, meu nome é Rafael Esperotto, eu sou engenheiro da Fasol e esse vídeo é para explicar o que muda na sua casa depois de instalar a energia solar. Bom, a instalação da energia solar de um sistema fotovoltaico basicamente é dividida em duas etapas. A montagem mecânica dos módulos no seu telhado e a instalação elétrica. A montagem mecânica depende bastante do tipo de telhado que você tem na sua casa. Você pode ter um telhado cerâmico, de fibrocimento, metálico, enfim, existe uma infinidade de telhas e para cada uma delas existe uma estrutura de fixação específica. Por exemplo, um telhado cerâmico, colonial, ou telhas coloniais que não sejam cerâmicas, que hoje em dia tem esmaltadas, de porcelanato, de concreto, enfim. Nós usamos um sistema que nós chamamos de gancho. Ele basicamente é fixado na estrutura de suporte do telhado. Então, são caibros de madeira ou uma estrutura metálica, não importa. Mas o grande barato dessa estrutura é que eu não preciso furar as telhas. Esse perfil passa entre uma telha e outra, E você acaba não precisando ter nenhum tipo de furação e com isso é praticamente impossível ter qualquer tipo de infiltração no telhado. Depois, essa parte que sai das telhas recebe o trilho que depois vai receber os módulos. Se você tiver um telhado de fibrocimento, nós usamos parafusos como esse. Removemos o parafuso de fixação das telhas, então esse nosso parafuso já faz a fixação da telha. Aqui tem uma borracha para fazer a vedação e depois aqui em cima é apoiado também os trilhos e em cima dos trilhos os módulos. Os telhados metálicos, nós podemos fazer a fixação desses trilhos diretamente nos telhados, isso acaba barateando um pouco a instalação. Inclusive podemos usar trilhos que nós chamamos de mini trilhos, que são porções de trilhos menores que ficam só entre os módulos, e acabam fazendo com que a instalação seja mais leve e mais barata. Em geral, esse aqui está cortado, mas os trilhos são íntegros, então se eu preciso instalar uma fila com 10 módulos, esse trilho vai ser íntegro e vai pegar todos os módulos desse arranjo. Uma vez concluída a montagem mecânica do telhado, passamos para a instalação elétrica. Os módulos fotovoltaicos produzem energia em corrente contínua, que não serve para a gente. As tomadas das nossas casas têm energia em corrente alternada. Então, nós precisamos de um elemento que é chamado de inversor para fazer a conversão dessa energia produzida pelos módulos de contínua para alternada. Esses inversores podem ser de dois tipos. São os microinversores e os inversores string. Os microinversores têm uma instalação muito mais simplificada, porque eles são instalados embaixo dos módulos fotovoltaicos. Então, basicamente, a instalação elétrica deles consiste em ligar os módulos fotovoltaicos nos microinversores, que ficam logo abaixo dela, e depois puxar um cabo de corrente alternada do telhado, debaixo dos módulos, até o quadro de distribuição da casa. Então, basicamente, eu já saio do meu sistema em corrente alternada e levo esse cabo até o quadro de distribuição da casa, faço a conexão no barramento e aí faço a conexão também do sistema de aterramento no aterramento da residência. Se a residência não tiver aterramento, nós fazemos um aterramento específico para isso. Se a casa não tem dispositivos de proteção contra surto, DPS, nós instalamos os DPS para proteger o seu sistema e basicamente com os microinversores a instalação está concluída. No caso dos inversores string, os inversores string são umas caixas que ficam em algum lugar da residência. Esse inversor, o posicionamento desse inversor deve seguir alguns critérios, que são basicamente 4. Primeiro, um lugar que seja ventilado. O inversor funciona
tanto melhor quanto mais frio estiver. Segundo, um lugar protegido de chuva direta. Ele pode até molhar, a maioria dos inversores tem um grau de proteção IP65 que permite que ele molhe, mas ele não deve ficar ao relento. Terceiro, ele deve ficar num lugar de fácil acesso. Isso, inclusive, nós projetistas precisamos dizer para a concessionária: olha, eu estou colocando o inversor num lugar de fácil acesso. E, por fim, respeitar uma certa lógica com relação às distâncias, né? Imagine que você vá fazer a instalação dos módulos no norte da casa e o quadro de distribuição também esteja na parte norte da casa. Não faz sentido levar o inversor para a parte sul, para os cabos de corrente contínua terem que atravessar a casa, para depois os cabos de corrente alternada atravessarem de novo. Então, basicamente, você tenta fazer com que o caminho, o uso de cabo seja o menor possível, assim você tem menos efeito Joule, que é basicamente a perda que você tem de energia por aquecer os cabos, enfim. Então, uma vez escolhido o local, esses cabos em corrente contínua saem dos módulos, vão até o local de instalação do inversor, entram em uma caixinha de proteções, que nós chamamos de string box. Essa caixinha também tem uma chave seccionadora, que basicamente corta esse fluxo de energia dos módulos para o inversor, e também tem DPS, dispositivo de proteção contra surto, na parte de corrente contínua, para evitar que um eventual raio que caia numa das placas possa danificar o sistema de alguma forma, né? Então, esses cabos chegam nessa caixinha, vão para o inversor converte a corrente contínua em corrente alternada, e esses cabos, então, de corrente alternada saem do inversor e tem que chegar até o quadro de distribuição, né? Uma vez que chega no quadro de distribuição, é da mesma forma que o microinversor, né? Você liga no barramento, coloca também os DPS, faz toda a parte do aterramento e a obra está concluída, né? Então, é importante entender que esses cabos e tudo isso que a instalação precisa vão estar na sua casa. Então, se a sua casa já existe, nós podemos fazer tudo com eletrodutos aparentes, né, que, claro, da mesma cor da parede, tentar fazer da forma mais discreta para evitar ter que quebrar a parede, qualquer tipo de transtorno desse jeito. É óbvio que se o cliente preferir fazer uma obra civil para instalar, isso também é possível, né? Agora, se a casa está em construção, tudo isso já pode ser planejado com antecedência, todos os eletrodutos passados, as caixinhas todas já planejadas, então é só chegar na hora da instalação e fazer as conexões, mas não fica nada aparente. Claro, isso termina a parte que altera alguma coisa na sua casa. Nós ainda precisamos conectar esse inversor na sua internet para que você possa fazer o monitoramento, mas isso vai ser assunto de um próximo vídeo. Se você gostou desse, segue a gente e clica no joinha. Um grande abraço, tudo de bom.